Bom, vamos analisar aqui então a prova, a primeira parte aqui de Matemática 2. A questão mais simples e mais fácil, então vamos tentar encontrar ela, que seria a questão 4. Na questão 4 diz assim: dados dois conjuntos C1 e C2, e sabendo que existem elementos de C1 que pertencem ao conjunto C2, pode-se afirmar que, então, se tem conjuntos, tem elementos que são comuns, eu posso então afirmar que, de fato, a intersecção entre eles tem que ser diferente de vazio, e está respondida a questão. Na sequência, a gente pode ir para outra questão aqui bastante conhecida, que seria pensar, por exemplo, nessa 3, ou analisar a questão 1 lá diretamente. Na questão 1, observando o gráfico, então eu tenho aqui pela letra B o domínio, então o B vai ser o domínio, e letra A imagem. Então B é o domínio e A imagem da função. Então eu tenho essas duas representações que poderiam ser escritas. Então o domínio representa que a função ela está no intervalo fechado de 1 até 7, e em um intervalo onde está a imagem de 2 até 5. Então, feito isso, respondido o item 1.2, apresente um ponto, ou um par ordenado, no caso, possível de identificar o gráfico da função f de x. A f de x é essa curva aqui mais em cinza. O único ponto que eu posso ter absolutamente certeza é esse que está relacionando o 1 para o x e o 2 para o y. Feito isso, terminou a questão, terminou o item, No item C, determine se é verdadeiro ou falso. Bom, vamos tentar ganhar um espaço aqui para conseguir enxergar o gráfico também, não num zoom tão pequeno. F é estritamente crescente. Não, F começa a crescer e depois decresce. Então isso aqui é falso. F de x igual a 5 é o maior valor que a função f de x pode assumir. Bom, a maior imagem, ou o lugar mais alto que vai para y, é 5. Então, exatamente isso é verdadeiro. À medida que x aumenta, y sempre aumenta. Isso é falso, porque acabamos de identificar aqui pela questão inicial aqui, ó, que f não é estritamente crescente, né? Porque chega um momento que o x está aumentando e o y no caso está diminuindo, o valor de y, o valor da função está diminuindo. Bom, existe x tal que a função assume um valor igual a 4? Sim, existe. Se a gente analisar, vai em um dado momento uma correspondência então para o valor de y igual a 4. Eu não sei qual que é o valor no x, mas eu sei que existe. Então, verdadeiro. É possível fazer a inversa de f de x? Esse é o item talvez mais difícil aqui. Vamos analisar o outro. O ponto 3 e 2 pertence à função f de x. Se eu tiver 3 para o x, observa que não vai existir a possibilidade de ter um 2 para o y, uma vez que o 1 está relacionado com o 2 e não há um outro ponto que se relacione com o 2. E se a gente traçasse uma reta na altura aqui do 2, eu não conseguiria ter um correspondente relativo à função que esteja associado, então, no caso x3, y2. Então, falso. Para falar da inversa nesse caso, observe que se eu pegasse
Então, analisando a inversa, o x vai virar y, o y virar x, então eu teria que fazer o caminho da volta. Eu posso pensar nesse intervalo de 2 até 5, se ele estivesse aqui sobreposto no eixo, ele conseguiria buscar os seus correspondentes em quem? Quem seria a imagem do 2 até 5 dentro desse intervalo aqui de 1 até 7. Dentro desse intervalo de 1 até 7, são valores entre 2 e 5, ou seja, eu consigo trazer de volta e todos os pontos estão representados aqui. Então temos verdadeiro também. Bom, feita essa questão, podemos ir adiante. Analisando f de 0, eu tenho que o x vale 0 e o y vale 0. f de 1, podemos pensar depois, nós vamos somente naqueles que a gente conhece. 4 está relacionado a 4. 6 também está relacionado a 4. O 8 está relacionado com o valor 0 para o y. Bom, agora podemos pensar que o 5, f de 5 é quando x igual a 5, então o ponto que está lá em cima é imagem 4. Se eu analisar essa diagonal aqui, que é representada pelo gráfico da função, aqui no intervalo de 0 a 4 por x, eu consigo observar que para cada elemento do x é exatamente o mesmo valor correspondente do y, porque é uma diagonal de 45 graus aqui, ou a diagonal do quadrado, ou a gente consegue identificar que esse trecho é a função que representa y igual a x. Então, também chamado reta identidade. Poderia pensar nesse sentido, ou poderia criar a lei para esse pequeno intervalo aí. Então, mas eu tenho que 1 está relacionado a 1. Outra questão é que sem fazer a f de x igual a x mais b, sem fazer ou explicitar a lei, eu poderia pensar que aumentou 4 unidades para o x, aumentou 4 unidades para o y, ou seja, para cada unidade que eu aumentei para o x, saindo de 0, eu aumentei uma unidade para o y, ou seja, se eu aumentei 1 para o x, eu aumento 1 para o y e consigo o correspondente a esse ponto. Fazendo essa mesma análise do 6 para o 8, eu aumentei 2 unidades e reduzi 4, ou seja, se eu aumentar uma unidade do 6 para o 7, eu vou diminuir 2 unidades lá de cima e tenho então o 7 estando associado ao ponto 2. Eu esqueci de terminar aqui o 2 e 2 e o 3 e 3. Então tenho todos esses pontos, sem fazer uma lei, sem alguma coisa assim. A estratégia que a gente utilizou foi analisar os pontos do gráfico aqui e pensar a associação, variação do o quanto está variando em relação a x e o quanto variou em relação a y. Então, sempre variando uma unidade no x, o que aconteceu no y. Sobre a função, ou sobre a função f, podemos afirmar que é correto que, se a gente fizer f de 2 mais f de 3, não vai dar 5. Só que não é a resposta porque f5 é 4. Então, essa é falsa. Temos que essa é falsa. Temos também que f de 1 mais f de 2 vai dar 3, que não é o f de 7. Então, vai sobrar somente uma alternativa como verdadeira, que vai ser f de 7 menos f de 2, que está nos dando f de 8, que é 0. Em cima disso, era para apresentar uma nova solução. Poderia ser justificado esses itens aqui com base nessas afirmações aqui, que deu valores diferentes. Então isso já é, digamos, a maneira de justificar, é mostrar que f de 2, por exemplo, que é 2, mais f do 4, que é 4, daria 6. No entanto, f de 5 está dando como sendo 4, então isso é diferente. Isso é uma maneira de justificar o que estava errado. O f de 7 menos f de 2 igual
a f de 8, se a gente fizer f do 7, que está dando 2, menos o f de 2, que é 2, a diferença entre de um para o outro fazer essa diferença vai dar 0, que é exatamente o correspondente que dá o f do 8. Uma outra possibilidade é analisar que f do 7 está na metade do caminho aqui, né, graficamente, sem fazer conta, porque f do 7 está no meio aqui, né? Quando x igual a 7, a sua imagem vai estar na metade desse caminho. E quando eu peguei a metade do caminho aqui, que está o 2, a sua imagem, f de 2, está na metade da altura daqui também. Então, os dois estarão na mesma altura. E aí eu posso pensar, a partir desse raciocínio, que basta, então, estou fazendo uma subtração de um pelo outro, e os dois tendo a mesma imagem, vai dar 0, que é, no caso, a f do 8. Temos aqui, então vamos só finalizar aqui o 5, que trabalha ainda com a ideia de conjuntos. Faça um diagrama de Venn representando A, B e C. Bom, se eu não sei quem são exatamente eles, ou qual a relação entre eles, quem está dentro de quem, eu posso, no caso aqui, sempre escrever eles, né? Expressar quem são os múltiplos dos 2, quem são os múltiplos do 2. Então eu tenho 0, 2, 4, 6, 8, assim sucessivamente. E depois, se eu não conseguir ainda identificar que os múltiplos do 4 estão dentro do conjunto dos pares aqui, ou dos múltiplos do 2, eu ainda vou escrevendo para conseguir observar mais ou constatar alguma coisa. Bom, então eu observei que o conjunto B está dentro do A. Então o conjunto B está dentro do A, e aí eu vou ter que fazer essa relação, essa intersecção com o conjunto dos múltiplos do 5, no qual eu tenho algumas relações aqui que vai sobrando menos elementos em comum entre eles. Fazendo isso, observa que se eu quero fazer alguma intersecção ou a representação, posso colocar mais algum auxiliar aqui. No caso, temos aqui o 16, então temos o 20, e lá em cima eu tenho então 10, 12, assim sucessivamente, até conseguir auxiliar ou compreender algum padrão aqui. Senão, às vezes o raciocínio lógico de alguns não é nem um pouco semelhante com os de outros, então precisar fazer mais detalhadamente, então faça para até o momento que consiga resolver sem se perder no raciocínio lógico. Bom, observe então que eu posso fazer essa representação, que o A é um conjunto que está, digamos, com uma intersecção com 5, então eu peguei os dois números primos para fazer esse diagrama. Então a gente tem aqui essa representação entre o 2 e o 5, e eu tenho aqui, no caso, o 2. Vamos pegar uma caneta com tamanho maior. Então, temos o 2 e temos o 5. E o que vai acontecer? O 4, ele tem alguns valores que estão aqui dentro. Nessa relação, eu tenho quem? A intersecção entre o 2 e o 5, eu tenho os caras que são múltiplos do 10. O 2, como está dentro aqui dessa relação do, 4, eu tenho alguns caras do 4 que estão dentro dessa intersecção. Dentro dessa intersecção, então, continuo tendo os que são múltiplos do 10. E aqui sobra, então, o restante. Então, fazendo isso, eu consigo identificar que dentro da intersecção dos 3 está quem? Dentro da intersecção dos 3, o cara
ele é múltiplo do 4 e múltiplo do 5 ao mesmo tempo. Então, dentro dessa intersecção aqui, ó, eu tenho o 20 aqui, né? Então, vamos só pensar aqui. Cadê o... Vou pegar uma outra cor aqui. Ó, os múltiplos do 4 estão dentro dos múltiplos do 2, ok. Quando eu faço a intersecção do 2 com o 5, os dois são números primos, então dentro dessa intersecção dentro da maior, estaria os múltiplos do 10. Agora, no entanto, eu tenho mais elementos aqui, né? Eu tenho outros elementos que vai estar dentro dessa intersecção aqui com o 4. Não está todo mundo do 4 aqui dentro, né? Então temos que analisar isso, né? Então o que sobrou aqui para ser aproveitado aqui dentro? Ou vamos fazer a intersecção lá numérica para a gente conseguir compreender um pouco mais quem sobrou. Então no momento que está pedindo a intersecção dos 3, o que sobra aqui? Vai sobrar o 0, além do 0, eu não tenho mais ninguém aqui, né? Então, o próximo a ser comum em todo mundo é o 20. E o próximo a ser comum, então, seria o 40. E assim sucessivamente. Então, na intersecção dos 3, vai ter os múltiplos do 20. Então, essa é a resposta. Então, se a gente analisar graficamente aqui, então, vai existir elementos que estarão aqui no 4, mas que não fazem parte da intersecção de todos. Podemos copiar isso aqui e levar para nossa ideia de análise. Por fim, aqui falta então somente uma análise a ser feita, que é do exercício da visita técnica. Então, outra ideia de relação de conjuntos, são 3 conjuntos, segunda, terça e quarta. Então, a melhor representação desses 3 conjuntos em diagrama de Venn, eu vou chamar aqui vou começar a trocar as cores para a gente ter a possibilidade de analisar um pouquinho diferente. E aí, por fim, aqui eu vou chamar esse último conjunto, então, aqui, o amarelo. Bom, temos aqui a segunda, terça, vamos lá, segunda, terça e quarta. Bom, com base nisso, vamos ver o que a história nos fala aqui. Para não precisar voltar aqui para essa área, aqui eu vou colar essas perguntinhas ali então no Paint para conseguir acompanhar o que estou fazendo. Então, lembrando que a gente vai começar pelo mais amplo, né? Então, o mais amplo aqui nos remete à intersecção de todo mundo, que está falando de 30, pode ir nos 3 dias, 35 pode ir na terça e quarta, então já tenho 30, já sobrou 5. 40 pode ir segunda e quarta, então aqui sobra 10, segunda e quarta, e 38 na segunda e terça, então só falta 8 aqui. Então, a partir disso eu tenho que ver o que sobrou aqui, né? Então, temos 48 aqui já na segunda e falta 70, então tenho que colocar mais 22. 60 pode ir na terça, já tem 43, então falta 17 aqui. Só um instantinho aqui. Isso.
E aí aqui na quarta a gente precisa ter 60, já temos 45, então temos 15. Calculando quanto a gente tem de pessoas aqui, o total dessa pesquisa. Então, aqui não, pelo jeito todo mundo respondeu, então a gente tem 70 da segunda, mais esses 37 aqui. Então foram 107 participantes. Então o total de participantes da pesquisa, 107. Para responder o outro item, preciso descobrir o que é o outro item mesmo. Serão escolhidas duas datas. Qual o dia poderá ser deixado de lado, pois menos pessoas deixariam de ir se essa data não for contemplada? Então, aqui eu tenho então 107, né? 107. E aí o segundo item é qual dia sobra menos pessoas? Ou, se eu vou em duas datas, vai sobrar menos pessoas ou não vai, que não poderão ir nos outros dias. Aqui, se a gente analisar, quarta-feira é o dia então que fica menos pessoas sem, digamos assim, se eu deixar de contemplar quarta é o dia que 15 pessoas só podem na quarta, né? Então, por exemplo, na terça, 17 pessoas só podem na terça, 22 só pode na segunda e 15 só pode na quarta. Isso quer dizer que esse pessoal que só pode na quarta são um menor número, caso a gente não vá na quarta, a gente vá num dos outros 2 dias. Feito isso, encerrou-se a resolução de todos, né?